Hola a todos, mi nombre es Deyanira y en la aula de hoy nosotros vamos a ver los usos de los sustantivos y de los adjetivos. Sustantivos y adjetivos. Muchas oraciones incluyen sustantivos y adjetivos. Esto ocurre especialmente en el caso de que los sustantivos sean comunes, como por ejemplo, chico, pues cuando los sustantivos son propios, como el nombre Diego, y hacen referencia a un elemento en particular, es más frecuente que ya ese elemento tenga una identidad propia y entonces no sea necesario descreverlo. Vamos para o português. Substantivos e adjetivos. Muitas orações incluem os substantivos e os adjetivos. Isto ocorre especialmente no caso de que os substantivos sejam comuns, como menino, garoto, um substantivo comum, tá? Porque quando o substantivo é próprio, como o nome Diego, eles fazem referência a alguém ou algum elemento em particular. Então, é mais frequente que esse elemento já tenha uma identidade e características próprias. Então, não é necessário fazer uma descrição ou apontar alguma característica, ok? Próximo. Frecuentemente se clasifican los adjetivos entre los numerales, los demostrativos, los determinativos, los calificativos, los posesivos, los exclamativos y los interrogativos, aunque existen además muchos otros grupos. Es frecuente, por otra parte, que algunas oraciones incluyan sustantivos y adjetivos, pero no todos los sustantivos sean modificados o son modificados por los mismos adjetivos, o bien que ni todos los adjetivos se orientam ao mesmo substantivo, ok? Vamos para o português? Frequentemente se classificam os adjetivos em numerais, né? Demonstrativos, determinativos, qualificativos, possessivos, exclamativos e interrogativos. Porém, além destas classificações, existem muitos outros grupos, tá? É muito frequente que algumas orações incluam substantivos e adjetivos, um seguido do outro. Porém, nem todos os substantivos vão ser modificados, tá? Pelos mesmos adjetivos. E nem todos os adjetivos vão se orientar pelo mesmo substantivo. Vamos para o próximo slide. Ejemplos de oraciones con sustantivos y adjetivos. Se marcará a continuación en negrita el sustantivo y en subrayado el adjetivo modificador del sustantivo. Además, en cursiva a los otros sustantivos o adjetivos dentro de la oración. Então, nós vamos marcar, tá? Vamos ver alguns exemplos de orações com substantivos e adjetivos. E vamos marcar, tá? Em negrito, estarão marcados em negrito, os substantivos, nós vamos sublinhar os adjetivos, tá? E vamos colocar em itálico, tá? Os outros substantivos ou adjetivos que estiverem dentro da oração, ok? Vamos a la primera oración. Compré una heladera blanca y muy cara, pero realmente no funciona. Comprei uma geladeira branca e muito cara, porém, ela realmente não funciona. 2. Las duras negociaciones entre Rusia y Siria se prolongarán incluso por años. As duras negociações entre a Rússia e a Síria vão se prolongar, inclusive, por muitos anos. 3. Los lápices negros ya no son lo que eran. 3. Os lápis preto já não são mais o que eles eram. Próximo. Veremos más ejemplos. 4.
5 trabajadores se necesitan para suplir esta tarea. Precisa-se de 5 trabalhadores para que cumpram essa tarefa. 6. La fuga más importante de la historia de esta prisión fue hace 25 años. A fuga mais importante desta prisão aconteceu há 25 anos. 7. El casamiento será una sencilla ceremonia en la iglesia y luego en la casa del padre de la novia. O casamento será uma cerimônia muito simples, na igreja e após isso, na casa do pai da noiva. 8. El próximo año los visitaré. O próximo ano eu os visitarei. 9. Los empleados ferroviarios comenzarán la huelga a las 12 de la noche. Os empregados da ferrovia começarão a paralisação à meia-noite. Ok? No caso, aqui em negrito, nós temos o substantivo e sublinhado nós vamos ter o adjetivo. Reparem que nem toda vez o substantivo vem antes do adjetivo, tá? Por exemplo, na primeira oração nós temos o substantivo depois o adjetivo. Heladeira, blanca. Heladeira, substantivo. Blanca, que seria branca, tá? E o adjetivo, a característica, ok? Segunda oração. Duras negociações. Aqui nós já vemos que o adjetivo vem antes do substantivo. Na terceira oração, vem primeiro o substantivo e depois o adjetivo, tá? Na quarta oração, vem primeiro o adjetivo, depois o substantivo. Na quinta oração, primeiro o substantivo, depois o adjetivo. Na sexta oração, nós temos primeiro o substantivo, depois o adjetivo. Lembrando que nós temos 2 substantivos e 2 adjetivos. Na primeira parte, o substantivo vem primeiro, depois o adjetivo. Na segunda parte, primeiro vem o adjetivo, que seria 28, e depois vem o substantivo, anos, ok? Então, na oração 7, nós temos 2 adjetivos antes do substantivo, que são as palavras casamento e sencilla, para cerimônia, ok? 8. Na oração 8, nós temos o adjetivo antes do substantivo. E na 9, nós temos o substantivo e depois o adjetivo, ok? Que estão representados pelas palavras empleados e ferroviários. Vamos a praticar, ou seja, vamos pôr em prática. Actividade. Ponga os adjetivos que estão faltando em cada uma das orações, ok? Vamos para o português? Põe os adjetivos que estão faltando em cada uma das orações. Como vocês podem acompanhar no slide, as palavras que estão representando os adjetivos estão no cantinho da tela todas em vermelho, ok? Então, 1. Ordeñar una vaca es una tarea, espacio, de lo que parece. 2. Hace años que no veía una mujer tan, espacio, ok? 3. Intenta reconstruir un frasco. ¿Ves que es imposible? 4. La, espacio, temporada es la mejor. 5. Renovar toda la maquinaria va a ser una tarea, espacio, ¿ok? Toca la guitarra desde los 4 años. 7. No encuentro el control, espacio. 8. Esas son, espacio, mentiras. 9. Harán
cursos, espaço, durante o inverno, ok? Então, vamos para o português. Ordenhar uma vaca é uma tarefa, espaço, do que parece, tá? 2. Faz muito tempo, ou fazem muitos anos, que eu não via uma mulher tão, espaço, para colocar a palavra. 3. Tenta reconstruir um frasco. Você tenta reconstruir um vidro, um pote, né? Você vê que é impossível? Você não está vendo que é impossível? Então, vamos. 4. A, espaço, temporada é a melhor. 5. Renovar todo o maquinário vai ser uma tarefa, espaço, onde cabe a palavra. 6. Toca guitarra desde os 4 anos. 7. Eu não acho o controle, espaço, tá? 8. Essas são, espaço, mentiras. E 9. Farão cursos, espaço, durante o inverno. Vamos às respostas? Respuestas. 1. Ordeñar una vaca es una tarea más sencilla de lo que parece. 2. Hace años que no veía una mujer tan hermosa. 3. Intenta reconstruir un frasco roto. ¿Ves que es imposible? 4. La segunda temporada es la mejor. 5. Renovar toda la maquinaria va a ser una tarea ardua. 6. Toca la guitarra eléctrica desde los 4 años. 7. No encuentro el control remoto. 8. Esas son puras mentiras. Y 9. Harán cursos intensivos durante el invierno. Importante. Concepto de sustantivo. Los sustantivos también son llamados de nombres. Nombres son las palabras que utilizamos para nombrar los seres vivos, personas, animales o plantas, las cosas, las ideas, los sentimentos e las qualidades, ok? Então, gente, substantivo. O que é o substantivo? São os chamados nomes, que são as palavras que utilizamos para nomear os seres vivos, pessoas, animais e plantas, as coisas, as ideias, os sentimentos e as qualidades. Vamos para o adjetivo? Adjetivo. Los adjetivos son palabras variables que acompañan al sustantivo y expresan cualidades del mismo, ¿tá? Cuando decimos, dame el plato limpio, la palabra limpio es el adjetivo, pues nos indica que hablamos de un plato, no hablamos de un plato cualquiera, sino de entre todos los platos el que está limpio. Ok? Vamos para o português? O que é o adjetivo? Adjetivos são palavras variáveis, tá? Que acompanham o substantivo e expressa qualidades do substantivo, ok? Por exemplo, quando nós dizemos, me dá o prato limpo, tá? A palavra limpo é o adjetivo, pois nos indica que estamos falando, né, de um prato, não estamos falando de qualquer prato. Dentre todos os pratos, nós estamos falando do que está limpo, ok? Próximo slide. Considerações finais. Los sustantivos. Gente, nas considerações finais, eu trouxe para vocês os tipos de substantivos, tá? E nós temos comunes, próprios, abstractos, concretos, individuales, colectivos, contables, incontables, primitivos, derivados e compuestos, ok? Recuerden que número, singular e plural, e gênero, masculino e feminino. Então, nas considerações finais, eu trouxe para vocês os tipos de substantivos, ok? Comuns, próprios, abstratos, concretos, individuais, coletivos, contáveis, incontáveis, primitivos, derivados, compostos. E não se esqueçam, dentro da gramática, número refere-se à quantidade, singular e plural, e gênero, masculino e feminino. Para esta e outras aulas, não se esqueçam de acessar a plataforma Eduque e hasta a próxima!